Presta atenção no que a Bíblia diz aqui. Abre aí comigo no livro de Mateus. Lá no versículo 22 diz aí a cura de um... Capítulo 12, versículo 22. Diz o título, a cura de um endemoniado, cego e mudo. Então preste atenção no que eu vou lhe falar. Versículo 22, então lhe trouxeram um endemoniado. Como que aquele homem estava? Endemoniado significa possesso de espírito demoníaco, de espírito imundo. Aquele homem que levaram até Jesus estava endemoniado, possesso. Isso já quebra a tese de muitas pessoas dizendo que demônio não existe. Eu já escutei pessoas dizendo dentro da igreja que uma pessoa quando incorpora o demônio é coisa da mente das pessoas. Está aqui na Bíblia. Levaram até Jesus o endemoniado. E esse endemoniado era cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver, porque ele era cego e mudo. E toda a multidão se admirava e dizia: este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam e diziam: este não expele demônios, senão pelo poder do Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Vou repetir: todo reino dividido entre si mesmo ficará, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo, pode, pois, subsistir. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem o expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. É isso que eu quero explicar. Vou repetir. Jesus disse: se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Olha agora 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Presta atenção no que eu vou falar, por favor. Olha aqui para mim, presta atenção. A Bíblia diz que aquele endemoniado era cego e mudo. Jesus, quando curou o cego e o mudo, libertou aquele homem dos demônios e o reino de Deus veio até aquele homem. Aquele homem estava mudo e cego porque tinha um demônio na vida dele. Não precisa colocar aí não, irmão, pode deixar lá. Se Jesus arrancou o espírito, o demônio da vida daquele homem, e ele passou a falar e passou a ver, é porque quem estava colocando a mudez e a cegueira naquele homem era o demônio. Realmente existem problemas que não é o diabo que põe, mas existem problemas que a pessoa luta e não tem êxito, luta e não tem resposta, luta e não tem vitória, e vai se passando o tempo, passando meses e anos, e a pessoa na mesma situação. Esse tipo de problema é um demônio. E quando o demônio saiu da vida daquele homem passou a falar e passou a enxergar. Quer dizer que o demônio era responsável pelo sofrimento daquele ser humano. Essa reunião, ela é tão importante, preste muita atenção no que eu vou te falar, pelo amor de Deus, que as pessoas não têm noção da importância dessa reunião, e você vai aprender agora. Aí falaram que Jesus expulsava demônio por Beelzebu. Aí Jesus disse:
a casa dividida, o reino dividido não subsistirá. Aonde tem divisão, não tem progresso, não tem crescimento. Jesus quis dizer que até os demônios são unidos. Jesus quis dizer que até Satanás é unido com os demônios. Para um objetivo. Qual o objetivo do diabo, dos demônios? Está lá em João capítulo 10. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E os demônios igualmente. Porque o reino do diabo é unido. O reino do capeta é unido. Aí Jesus disse: se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, então o reino de Deus chega até a pessoa. Olha a importância da reunião de sexta-feira. Jesus disse que se o Espírito de Deus liberta a pessoa do demônio, o reino do céu chega até aquela pessoa. As pessoas pensam que o dia de receber o reino do céu é só domingo. Mas Jesus está mostrando aí na Bíblia que para o reino de Deus chegar até a pessoa, o demônio tem que sair. E o reino de Deus chegou até aquele homem através de uma oração de libertação. Jesus libertou aquele homem dos demônios, aquele homem foi curado, a vida daquele homem mudou. E o reino de Deus passou a estar dentro daquele homem que outrora estava endemoniado. Quando o Espírito Santo liberta só Deus pode libertar, porque já está provado, o diabo não trabalha com divisão, o diabo é unido, correto? Então se o demônio é expulso do corpo da pessoa, é outro demônio que expulsou? Não. É o Espírito de Deus. E Jesus disse, se o Espírito de Deus expulsa o demônio, então o reino dos céus é chegado até aquela pessoa. Aquela pessoa que outrora estava com o demônio saiu, agora dentro dela não vai ter mais o espírito satânico, dentro dela vai ter o reino de Deus. Para uma pessoa ser salva, para uma pessoa alcançar a vida eterna, o reino de Deus, ela precisa primeiro se libertar. Você compreende isso? Essa reunião é de suma importância. Não deixe de vir por nada. Não desanime. Tudo que o diabo quer é que as pessoas abram mão da sexta-feira, porque sexta-feira o capeta é queimado aqui. O diabo gosta de receber fogo? Não. O diabo não gosta de ser queimado. Então, diga para a pessoa do lado, o diabo vai fazer de tudo para você não vir nos dias de sexta-feira. De tudo que você possa imaginar. O diabo vai colocar dor na coluna, cansaço, dor de cabeça. O diabo coloca um amigo de anos que você não vê bem na sua casa na hora de vir para a reunião sexta-feira. Diga, está repreendido. Diga, vou ser fiel. Eu vou lutar, vou batalhar. Gente, sem luta não há vitória. E Satanás só é expulso da vida de uma pessoa através de muita luta e perseverança. Quem entende? Então nós vamos fazer a oração da fé agora. E essa oração para que é? É para arrancar os demônios dos nossos caminhos e para o reino de Deus chegar até você.